Olá, eu sou o Rafael Ávila, um dos criadores aqui do Luz Prime, e nesse vídeo eu vou te mostrar um estudo de caso de uso da planilha de gerenciamento de projetos aplicado para um projeto de consultoria financeira. Você também poderia utilizar essa planilha para qualquer tipo de projeto que tenha início, meio e fim. Então, se você está gerenciando uma obra, se você está gerenciando a expansão da sua empresa, a implementação de um sistema, enfim, qualquer atividade que envolva, a realização de um projeto com início, meio e fim, você pode aplicar essa planilha. Inclusive, ela é muito legal porque ela permite que você controle mais de um projeto, caso você queira, ao mesmo tempo. Bom, antes de entrar na planilha propriamente dita e te mostrar esse estudo de caso de uma consultoria financeira, deixa eu te mostrar alguns aspectos da planilha 5.0 que são muito legais. O primeiro delas é que você pode modificar o idioma da planilha, se você quiser. Como padrão, a gente deixa português e real, mas você também pode modificar a moeda aplicada na planilha inteira com um clique só. Você pode modificar as cores do menu e das fontes da planilha. Você pode trocar a logo com um único clique, inclusive adicionar ou excluir mais abas se você tiver essa necessidade. Dito isso, vamos entrar primeiro no planejamento do projeto. Então, o primeiro passo que você tem aqui é fazer o controle de todos os projetos que você está tocando. Você vai ver que no nosso exemplo eu só tenho a consultoria financeira e aí eu coloco o nome da empresa cliente, coloco qual tipo de projeto, qual o valor de venda, previsão de início e previsão de término, enfim, um controle mais genérico do seu projeto. Nesse caso, a gente está planejando começar no dia 10 de julho, esse projeto, e finalizar no dia 10 de setembro. Então, são 2 meses de projeto que a gente vai tocar. Uma vez que você tenha o controle dos projetos, você também vai fazer o cadastro dos consultores, ou seja, quem vai tocar esses projetos, quem vai executar as tarefas relacionadas ao projeto e gerenciar ele também. Nesse caso, eu coloquei Rafael e Paula, e para fechar, a gente tem a estrutura analítica de projetos. Essa é a parte mais importante do planejamento, porque é aqui que você vai listar a estrutura hierárquica do projeto, que são as etapas basicamente dele, quais são os entregáveis, e essa parte é essencial, e quais tarefas vão ser feitas e por quem. Então vamos ver como eu fiz isso aqui. Então eu estou colocando sempre na coluna qual projeto, e é sempre a consultoria financeira nesse nosso exemplo. Aí na estrutura analítica de projeto, que são essas etapas, eu estou colocando todas as etapas que eu considero essenciais para a gente executar uma consultoria financeira, nesse caso, diagnóstico, controle financeiro, planejamento financeiro, e aí termina com análise financeira. Observe que eu coloquei 2 vezes essa etapa, porque eu tenho entregáveis diferentes. Então, sempre que você tiver mais de um entregável em uma etapa, você vai repetir essa etapa por aqui. E aí você vai ter também tarefas relacionadas a esses entregáveis. Então, nesse caso, eu botei levantar o histórico financeiro, organizar uma ferramenta de fluxo de caixa, que poderia ser uma planilha, um sistema, ou até mesmo um caderninho, enfim, criar um orçamento anual, levantar indicadores, responsável sou sempre eu, e aí eu coloco prazo, início previsto, e automaticamente, se eu tenho um prazo e um início previsto, eu vou ter um término previsto também, e aí o controle de todo o projeto se dá aqui. Então, por isso que é importante você fazer um projeto por vez, Então, por mais que você vai gerenciar mais de um projeto, coloca todas as etapas entregáveis de um projeto, uma embaixo da outra, porque assim vai ficar mais fácil de você controlar o início e a data de entrega real de cada uma das etapas, de cada projeto, obviamente. E aí, aqui a gente tem o percentual de conclusão. O que é esse percentual de conclusão? É só para te dar um parâmetro se você está perto ou não de concluir aquela etapa, porque muitas vezes quando você começa a atrasar um projeto e você não tem noção se você está perto ou não de finalizar, você pode ficar um pouco cego em relação a ele. E a gente gosta de fazer isso. Então, nesse caso, a gente já concluiu. Se a gente tem data de entrega real, a gente tem que ter 100% de conclusão. Afinal de contas, eu entreguei, terminei. Quando eu não tenho a data de entrega real, aí sim eu vou ter uma parcial, de 0 a 100. Nesse caso, 70% de conclusão, significa que eu estou chegando perto do final dessa etapa, e aí sim eu poderia começar uma próxima. É importante eu falar uma coisa aqui, que nesse caso, nessa consultoria financeira, como eu ainda não terminei essa etapa, e as etapas, no meu caso, são consecutivas, eu não posso começar uma nova. Às vezes, você vai começar uma etapa enquanto você ainda está executando outra, ou ao mesmo tempo de outra. Quando você faz isso, não é problema nenhum, você só tem que entender se as etapas são consecutivas, se elas são necessariamente devem acontecer paralelamente ou não, e por aí vai. Com isso, você já tem basicamente o controle completo do seu projeto. Agora, a gente só vai ter análises específicas que vão te ajudar a entender esse projeto. No nosso caso da consultoria financeira,
vamos dar uma olhada no cronograma dele, né? Eu seleciono aqui em cima o projeto, poderia selecionar qualquer outro, caso existisse, e uma vez que eu faço isso, eu vou ver justamente a estrutura analítica de projetos, né, a hierarquização das etapas, os entregáveis e exatamente a situação de cada um. Nesse nosso caso, dos 5 entregáveis que a gente tem, um a gente concluiu com atraso, outro dentro do prazo, um está em andamento e a gente tem 2 tarefas não iniciadas, né? Por que essa estrutura aqui é legal também e te ajuda? Porque se você estiver fazendo esse projeto com outras pessoas, você pode clicar aqui em enviar e-mail e você vai perceber que ele já manda automaticamente um e-mail para o responsável daquela atividade. Então, quando você registrou um consultor e o e-mail dele, quando a gente chega aqui no cronograma e a gente envia um e-mail para esse consultor, a gente vai estar justamente passando aqui, ó, atividades do projeto consultoria financeira, e aí já tem uma mensagem automática, que obviamente você pode editar se você quiser, falando: olá, Rafael, tudo bem? Você é responsável pela atividade tal, com prazo de início tal, término tal, enviado pelo e-mail. Pronto, você consegue enviar e-mails automaticamente, informando a pessoa de que ela é responsável por uma etapa do projeto. Quando você tem uma equipe muito grande, pessoas diferentes fazendo etapas diferentes, isso vai te ajudar muito a informar e acompanhar se as pessoas estão cientes ou não de que elas precisam estar executando tarefas específicas do seu projeto. Então, nesse nosso caso, eu já teria mandado um e-mail aqui, principalmente das etapas que ainda vão começar, né? E a gente teria um controle geral do nosso cronograma aqui. E observa que a gente tem uma mensagem também, né, falando que daqui a 54 dias o cronograma do projeto será concluído. Então, é importante você acompanhando. A gente ainda tem algumas atividades aqui por concluir. Além do planejamento planejado versus realizado que a gente tem aqui, é muito legal a gente olhar para o gráfico de Gantt. Ele nada mais é do que uma forma visual de você ver o seu cronograma. Então, nesse caso aqui, a gente tem essas 3 etapas em andamento, então são as 3 etapas que ficam aparecendo para a gente, e para cada uma delas, se a gente for vendo, a gente vai ter uma cor específica para quando está só previsto, ou seja, a gente ainda não realizou, para quando a gente realizou, né, mas a gente realizou fora do prazo determinado, ou quando a gente tem previsto contra o real. Então, o que é o previsto contra o real? É quando eu estou realizando dentro do prazo que eu estipulei. Quando eu cheguei aqui, eu tinha planejado até o dia 30 acabar, mas eu realizei também no dia 31 que não estava planejado. Então, ele me mostra já na cor diferente. E aí, quando eu começo aqui embaixo, também no dia 31, você observa que eu tinha planejado começar um dia antes. Então, ele vai te informando, mostrando visualmente se você está cumprindo o que você planejou ou se você está tendo algum desvio, né? E no nosso caso, quando a gente chega aqui no dia 9, a gente ainda não começou a executar, então é só planejamento das atividades. Pronto, a gente tem esse controle. Além do controle de cronogramas, de prazos, de execução, a gente vai ter um controle de custos também do projeto. Nesse caso, o valor orçado para custos do projeto é de 8 mil, você observa que eu coloquei aqui, né? Conforme você vai preenchendo custos para as etapas do projeto, ele vai somando e gerando valor orçado e ele vai controlando quanto você já gastou. No nosso caso, a gente gastou 4.900, então sobra 3.100, né? Então, o saldo dos custos do projeto é de 3.100. E aí ele informa aqui também uma forma interessante de você ver, né? No nosso caso, consultoria financeira, estamos executando o projeto, ainda faltam 3 etapas, ele diz, olha, você já gastou de 50% a 70%, 69%, né? Do valor orçado para os custos do projeto. Acompanha bem para ver se você não vai extrapolar isso ao longo do projeto. Então, você consegue ter um controle ali minucioso de todos os projetos que você está tocando. E aí, para fechar, a gente vai ter nosso relatório, que dá uma visão por projeto. Então, são 5 atividades previstas, né, entregáveis para a consultoria financeira. Só concluímos 2, ou seja, 40% do que a gente tinha planejado. Data prevista para conclusão, 10/9, ainda não concluímos. Temos de receita 20 mil, custos 4.900. Legal, ele te dá um status aqui automático. A gente também vai ter o cronograma em gráfico de Gantt, né, só para o planejamento e só para cronograma para impressão do realizado. Isso te ajuda também a ter uma visão geral. E para fechar, a gente vai ter 2 dashboards. Então, quando você está fazendo todo o seu planejamento e gerenciamento de projetos, no nosso caso uma consultoria financeira, é super importante que você entenda o panorama geral, então quantos projetos você está tocando, qual é a receita total, qual o custo total, isso vai te dar uma visão financeira do seu negócio, vai te dar uma visão também de conclusão geral de todas as etapas, de todos os projetos que você está tocando, então se tem muita coisa em aberto ou não, porque isso pode te ajudar a pensar se você vai
topar um novo projeto ou não, né? Enfim, você pode ter decisões importantes a tomar a partir da análise do gerenciamento de projetos. No nosso caso, uma consultoria financeira, receita 20 mil, sobra gasto, né, 4.900 aqui, tem mais de 15 mil de margem de contribuição para o nosso negócio, parece legal. Conclusão do projeto, 40%, com mais ou menos metade do prazo extrapolado, né? Então também parece bom. Entregáveis dentro do prazo, 100%, parece legal. Consultores alocados, metade da minha equipe, então está tudo certo. Você tem aqui alguns gráficos comparativos que te ajudam a entender um pouquinho mais da planilha, e você vai ter o detalhamento dos projetos aqui no final, onde você vai selecionar um dos projetos e vai ver exatamente os principais indicadores para esse projeto aqui. Essa é a planilha de gerenciamento de projetos. Esse foi um estudo de caso, né, de análise de uma consultoria financeira, com etapas ligadas à consultoria financeira, mas como eu falei e gosto de reforçar, poderia ser uma obra, uma reforma, um projeto de implementação de sistema, uma análise de treinamento, enfim, uma avaliação de desempenho, né? Você tem uma infinidade de tipos de projetos diferentes, de todas as áreas possíveis. Então essa planilha ela é muito legal, porque ela pode ser usada em qualquer área do seu negócio, seja você um analista financeiro, um gerente de marketing ou vendas, ou gerente de equipe comercial, ou mesmo um diretor de RH. Não importa, a planilha pode te ajudar a fazer o controle de vários projetos que você quer implementar dentro da sua área e, obviamente, como eu acabei de te mostrar, ela te ajuda no processo passo a passo, desde o planejamento até a execução e controle dessa execução. Espero que você tenha gostado desse estudo de caso. Te vejo no próximo vídeo.